Boa tarde. Nós estamos aqui para falar da pós-graduação em cidades sustentáveis. Eu sou a diretora desta pós-graduação, chamo-me Manuela Rosa. Nós sabemos que o que é isto de cidades sustentáveis e o que é isto de sustentabilidade. Nós sabemos que há uma trilogia... Não. Sabemos que há uma trilogia em termos de pilares da sustentabilidade, que tem dimensões económicas, ecológicas, ambientais, sociais, culturais, institucionais. Tem relações sistémicas, estas dimensões, e basicamente as palavras-chave que estão associadas à sustentabilidade têm a ver com o desenvolvimento económico, com a eficiência, com a integridade ecológica, com a questão de conservar e melhorar a base dos recursos naturais, com a estabilidade climática, com a conservação e a recuperação dos serviços ecossistémicos, com a partilha de responsabilidades, porque todos temos um papel muito importante para construir a sustentabilidade, e neste processo de partilha de responsabilidades todas as comunidades têm de participar ativamente na tomada de decisão e na construção da cidade que se pretende que seja sustentável e resiliente. Ou seja, quando pensamos à escala da cidade, a sustentabilidade demanda uma nova economia, que é baseada na economia circular, na economia partilhada, está muito suportada pelas teorias de bem-estar, pelas teorias de felicidade, e também requer um novo urbanismo e uma nova mobilidade. Nós sabemos que as nossas cidades têm um metabolismo muito linear, com muita dependência de recursos naturais e muita contaminação em termos de poluição. Agora, o que se pretende são cidades com metabolismo circular, em que se minimiza novas entradas de energia e maximiza-se a reciclagem em todos os domínios. E, portanto, é fundamental a economia circular e a economia partilhada para se conseguir este metabolismo circular das cidades. Basicamente, é necessário uma mudança de paradigma energético e também da água, mas na questão da energia, porque está a ser dada em ênfase por causa do objetivo da estabilidade climática, nós temos a todo custo de maximizar o uso de energias renováveis, usar as energias fósseis, mas de uma maneira o mais limpa possível e, sobretudo, uma gestão da procura de energia no sentido de reduzir a procura de energia. O mesmo se passa com a água e o mesmo se passa com o espaço urbano. Nós temos de encontrar, através do urbanismo, temos de encontrar maneiras de evitar que a procura de recursos se concretize, e há várias técnicas que nós vamos abordar nesta pós-graduação, como, por exemplo, reduzir as deslocações motorizadas através do automóvel, com um urbanismo de proximidade, um urbanismo que promova a contenção e que promova a reabilitação urbana. Ou seja, dá-se muita ênfase a um urbanismo de proximidade que também tem vindo a ser muito discutido no contexto de Covid-19. Ou seja, um urbanismo que induz à proximidade dos equipamentos, serviços, postos de emprego com as residências. Um urbanismo que promova a coexistência de serviços, comércio, emprego e espaços de lazer, que favoreça a marcha a pé, a andar de bicicleta, favoreça o reencontro e a vida social, que reforçam a importância do centro da cidade e outras centralidades para não haver muita concentração de pessoas nas mesmas áreas urbanas, e dá-se uma grande ênfase à reconversão de áreas industriais e portuárias, à reabilitação de bairros antigos ou históricos, ou seja, nós pretendemos bairros autossuficientes enquanto a serviços, para assegurar uma mobilidade de vizinhança, portanto, o tal reencontro e vida social que nós fazíamos referência. Isto tem implicações na mobilidade e por isso é que se fala numa nova mobilidade, porque a antiga mobilidade é muito centralizada no transporte individual. As cidades têm vindo nas últimas décadas, têm vindo a ser construídas pensadas para o automóvel e para o transporte individual. E nós temos de assumir um planeamento e desenho da rede viária que também considere o ponto de vista do peão, que considere o ponto de vista do ciclista
e considero também o ponto de vista do transporte, do utilizador de transporte público e também a questão do transporte, a questão da logística do transporte de mercadorias. Portanto, tem de haver aqui um equilíbrio para atenuar e para se conseguir uma mobilidade mais sustentável. Ou seja, quando falamos em termos de mobilidade urbana sustentável, o paradigma muda completamente porque o peão surge no topo da hierarquia de acesso, seguido do transporte coletivo e passando depois pela bicicleta, e só depois é que devemos dar ênfase à questão da utilização do automóvel, não se devendo privilegiar o estacionamento nas cidades. Portanto, isto são orientações da própria Comissão Europeia. O que é que acontece no contexto de Covid? No contexto de Covid, as pessoas sentem mais segurança se optarem pela marcha ou pelo transporte de bicicleta e, portanto, num contexto de Covid, também o transporte coletivo é essencial, mas está-se a assistir a uma grande ênfase na marcha a pé e na utilização da bicicleta e vê-se em muitas cidades mundiais que se está a anular vias de tráfego motorizado para favorecer estes modos ativos de mobilidade. E isto é a nova mobilidade, que também dá muita ênfase ao transporte coletivo, aos comboios e a outros modos de transporte amigos do ambiente. É claro que esta cidade mais calma em termos de tráfego motorizado garante que seja cidades mais amigas das crianças, cidades mais amigas dos idosos, que têm velocidades mais calmas, cidades mais amigas das mulheres e cidades mais amigas das pessoas com deficiência. E, portanto, associado ao conceito de cidades sustentáveis, surgem então estas cidades inclusivas, cidades para todos. E estes aspectos vão ser muito abordados no âmbito desta pós-graduação. A questão então, se estamos a valorizar os modos ativos, também podemos valorizar, associados a estes modos, as cidades ecológicas e valorizar uma rede ecológica urbana com espaços abertos que garantam o tal bem-estar que nós falamos da nova economia. E então privilegia-se aqui o estabelecimento de redes de espaços verdes, uma grande ênfase em coberturas verdes, por exemplo, no contexto de Covid, muitas famílias manifestaram o interesse de ter coberturas verdes nos seus edifícios para ter acesso a espaços verdes e acesso a hortas urbanas. Portanto, é algo que também falaremos muito nesta pós-graduação. Paralelamente, esta rede de áreas verdes também potencia o que nós chamamos de projeto que é sensível à água, à gestão da água, com uma drenagem urbana sustentável, através de sistemas de retenção de água da chuva, jardins de chuva, enfim, com bacias de infiltração, evitando inundações, o que é fundamental em termos económicos e em termos sociais para as nossas cidades. Outra dimensão que é fundamental é a dimensão cultural, porque a questão da identidade cultural nas cidades é um fator diferenciador em termos de competitividade das cidades. Portanto, todas estas dimensões são atendidas com o envolvimento da comunidade, portanto não há cidades sustentáveis sem comunidades participantes e sem comunidades resilientes. As pessoas têm um papel fundamental na construção das cidades, para além das instituições, é claro, e tudo isto é consensual com os objetivos do desenvolvimento sustentável que foram assumidos pelas Nações Unidas, onde o objetivo 11 focaliza-se nas cidades e comunidades sustentáveis, que dão exatamente ênfase a tudo o que acabámos de dizer em termos de sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, acesso à habitação, a sustentabilidade e comunidades participativas, a ênfase no património cultural e natural, reduzir a exposição a catástrofes, fazer a gestão da qualidade do ar, garantir o acesso universal a espaços públicos e a zonas verdes, apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas,
desencadear, implementar políticas e planos integrados para a inclusão e eficiência dos recursos, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência a desastres e apoiar os países menos desenvolvidos. Portanto, são estes os objetivos associados a cidades sustentáveis, inclusivas, seguras e resilientes. Portanto, à escala da União Europeia também está a ser assumido novas agendas urbanas que atendem a estas várias dimensões da sustentabilidade. Portugal também tem sistematicamente desencadeado políticas e estratégias em prol da sustentabilidade, onde poderemos dar ênfase a Portugal Carbono Zero em 2050, que é um grande desafio para a nossa sociedade e, portanto, esta pós-graduação dá muita ênfase a esta dimensão. E a própria Universidade do Algarve, com a sua missão, valores e visão, também promove a sustentabilidade através da inovação e da inclusão no ensino e na investigação do desenvolvimento sustentável. E, portanto, é neste contexto que surge a pós-graduação em cidades sustentáveis, que já lançámos há 5 anos. É muito verde, portanto, nós valorizamos o contributo do urbanismo para a construção da sustentabilidade e, portanto, a engenharia, a arquitetura, a tecnologia estão muito presentes nesta pós-graduação. Há aqui uma visão integradora da maneira como se vê o urbanismo e a sustentabilidade, e o que se pretende é mesmo garantir a todos os profissionais gestão urbana no contexto de sustentabilidade e promover tecnologias inovadoras que garantam a ecoeficiência em termos de energia, de água, etc. Em termos de condições de acesso e ingresso, todas as pessoas podem vir para esta pós-graduação, no geral. Nós começamos com os titulares de grau de licenciado ou mestre, arquitetura, engenharia, arquitetura paisagista, engenharia do ambiente, urbanismo, turismo, sociologia, enfim, são áreas muito interessantes para trabalharmos de uma forma transdisciplinar. Depois também temos titulares, recebemos pessoas com o grau académico superior estrangeiro. E depois, muito importante, há decisores técnicos e políticos que, não sendo licenciados, têm um papel fundamental na construção de cidades sustentáveis, porque fazem gestão do território e, portanto, estas pessoas que são detentoras de um currículo escolar, científico ou profissional que nós consideremos relevante, são muito bem-vindas nesta pós-graduação. E, portanto, o que nós acabamos de ver em termos de várias temáticas em torno da sustentabilidade urbana traduzem-se em unidades curriculares. Portanto, começamos com a sustentabilidade urbana, em que falamos muito de galardões, de cidades verdes, da dimensão institucional que leva à construção das cidades e da dimensão comunitária, e toda esta maneira de ver a cidade. Depois haverá uma unidade curricular de infraestrutura verde urbana, porque de facto a rede ecológica urbana tem um papel fundamental para as cidades sustentáveis e resilientes. Falaremos de mobilidade e acessibilidade, onde falaremos de mobilidade sustentável e de acessibilidade universal. Falaremos de construção sustentável, à escala sobretudo do edifício e inovação tecnológica. E depois no segundo semestre falaremos de cidades inteligentes, porque esta dimensão, esta gestão da mobilidade e da cidade e da energia, agora fala-se muito de energia positiva nas cidades, tem que ser feita de uma forma inteligente. Falaremos desta visão da água enquanto gestão integrada e, finalmente, promove-se a reabilitação e a renovação urbana e o património arquitetónico e cultural. Portanto, nós queremos dar o nosso contributo para a sustentabilidade do planeta, pensando nas pessoas, pensando em prosperidade, pensando em estabelecer parcerias e desencadeando paz. É essa a nossa visão, a nossa missão no âmbito desta pós-graduação em cidades sustentáveis. Muito obrigada pela atenção. Eu sou Manuela Rosa.